Olá, continuando hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios do Roma News o candidato ao Senado pelo PSB, Sidney Rosa. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, pela sua presença para nos dar a entrevista. Queria que o senhor começasse dizendo aqui para a gente por que o senhor quer ser senador. Bem, eu sou um cidadão indignado. Assim eu reagi quando a nossa Paragominas foi para o fundo do poço e numa reflexão de grupo nós entendemos que faltava gente boa na política. Foi um desafio colocado, eu fui eleito então em 96, prefeito, fui reeleito em 2000 e o nosso projeto foi exitoso, que permitiu a eleição do meu vice em 2004, o doutor Adnan, que trabalhou bem, que foi reeleito em 2008, que trabalhou bem, que elegemos o vice dele em 2012, o Paulinho, que trabalhou bem, que foi reeleito em 2016. Então, esse modelo de gestão política, de atuação parlamentar, ela vem já de 22 anos, iniciado em Paragominas, e que transformou a Paragobala do passado na Paragobela de hoje. Hoje é o nosso país, que precisa de uma atitude das pessoas de bem. Primeiro o eleitor, mas também que as pessoas possam se qualificar como candidatos. E o Pará é tão dependente do governo federal que resolvi ser candidato ao Senado. O senhor é deputado pelo segundo mandato, né? O senhor já foi prefeito, como o senhor já disse, 2 vezes de Paragominas, né? O senhor também é produtor rural, empresário, o senhor é vice-presidente licenciado da Federação das Indústrias. O senhor acredita que isso vai fazer diferença no Senado, lá em Brasília? Porque o que a gente vê hoje em Brasília é uma representação, digamos assim, que não sou eu quem estou dizendo, mas todos os candidatos que vêm aqui acreditam que a representação do Pará em Brasília ela não está condizente com o que o Pará está precisando, ou digamos assim, uma representação meio fraca. Bem, veja bem, primeiro eu queria reportar aqui a mudança do perfil do paraense. Há 60 anos atrás, Belém, a capital, tinha 80% do eleitorado. Depois, Juscelino abriu a Belém-Brasília, os militares abriram a Transamazônica, Pará-Maranhão, a Cuiabá-Santarém, nós viemos de fora. Se o Pará continuasse isolado do Brasil como era, não seriam 2,5 milhões de paraenses. E nós somos 8,5 milhões de paraenses. Então, inverteu. Somos hoje 76% do eleitorado da economia desse estado no interior. Por que eu digo isso? Porque nós temos um estado gigantesco, que é o Pará, que já sofre uma falta de atenção de Belém, né? Tenho a impressão, quem está no interior, de que Belém está de costas para o interior. Belém, que eu quero dizer, o governo estadual. Já é uma demanda muito grande e não atendida. E o que é pior, o Pará é relegado o tempo todo pelo governo federal. Vai governo, vem governo, esse tratamento não muda. O Pará é tão bom para o Brasil que parece que o Brasil não faz questão do Pará. O Pará contribui com energia elétrica de graça. Faz questão da energia, né? Vai de graça daqui para o Brasil e o Brasil nos manda uma das mais altas tarifas e quando liga ainda a máquina em Curitiba ou São Paulo, que falta energia, liga a termoelétrica, nos manda ainda a bandeira amarela, vermelha, azul, para nós pagarmos. É altamente injusto. O Pará depende muito do governo federal também. No fundiário, 84% do nosso território é federal. Nós temos uma dependência muito grande, por exemplo, na questão mineral. Toda é federal, seja do Congresso ou do próprio governo da Presidência da República. Temos também a entrada de drogas e armas pelas nossas fronteiras, o que tumultua a nossa vida, a nossa violência aqui. Isso, Exército, Marinha e Aeronáutica, é federal. E o que é pior, uma bancada pequena e desunida. Eu quero, chegando ao Senado, tentar fazer com a nova bancada paraense um mínimo de união, como a bancada nordestina é. Eu nunca vi uma reunião da bancada do norte do Brasil, onde a bancada do Pará, com a do Amapá, de Rondônia, de Roraima, do Acre, pudesse agir de forma como a bancada do Nordeste faz. Mensalmente, os nordestinos, de petista a tucano, votam juntos, combinados. Porque não é uma luta de partido, tem que ser de região, né? É de região. Nós precisamos também imprimir, além da união da bancada do Pará, também fazer uma articulação forte para a bancada do norte do Brasil. Afinal de contas, olhando a Amazônia Legal, somos 9 estados, como também o Nordeste é 9 estados. Por tudo isso, me leva
colocar o meu nome exatamente para buscar fazer o destravamento do Pará. O Pará está travado. É um estado que é o mais viável da Federação Brasileira, o Pará é, mas precisa destravar. Não tem o título da terra, não tem a licença ambiental, não tem a logística. Não adianta ter todo o potencial que não se transforme em oportunidade de emprego e renda para a nossa gente. E o grave problema social que nós vivemos, Aline, ele decorre, na nossa visão, exatamente pela falta de emprego e renda. Esse é o pano de fundo de toda a violência que explodiu, do grave quadro social que vive o nosso povo. Temos também uma questão importante no Pará, que é a dependência do governo federal da Lei Candir. Sim. Há 22 anos se aprovou que não se tributaria minério de ferro, que é um produto bruto que vai embora e gera pouco emprego, não paga nada de imposto ao Estado. E já se passaram 22 anos o governo federal nos enrolando. E a gente tem que ter uma atitude para isso, afinal de contas. É um prejuízo mensal na ordem de 150 milhões de reais. Seria quase 20% a mais do nosso ICMS para o Estado e para as prefeituras que têm 25% do ICMS. Por todas essas razões, é que vendo a grave situação que vive o nosso Brasil nesse momento, gravíssima, o Brasil, que cresceu tanto de 1930 a 1950, foi o país que mais cresceu no mundo durante 50 anos. Mas nós estagnamos em 1980 e nos últimos 16 anos foram terríveis. Nós andamos para trás nos últimos 4 anos. Nós ficamos mais pobres, 8% da média brasileira. Mas teve quem perdeu 8%, quem perdeu 30% e quem perdeu tudo. O empresário que quebrou, perdeu tudo. O empregado que perdeu o emprego, perdeu tudo. E nós vivemos, então, esse dilema, esperando com que tenhamos um novo presidente da República que possa voltar o Brasil para os trilhos, voltar a crescer. No Pará, por exemplo, nós temos 520 mil jovens que nem trabalham e nem estudam por falta de oportunidade. Isso não vai dar coisa boa. Não pode o país crescer dessa forma, Não pode. Então, nós precisamos pensar de um governo que suceda o governador Jatene a partir de janeiro no Pará, mas confesso que a minha preocupação maior com o próprio Brasil. Nós estamos numa situação muito difícil brasileira e que precisa de um novo presidente da República com moral para que discuta com o novo Congresso Nacional formas de voltar a crescer o Brasil, sob pena de não sairmos do grave momento que nós vivemos. Eu queria falar com o senhor sobre pesquisas, né? As últimas pesquisas, tanto do Instituto Doxa quanto do Instituto Ibope, eles mostram um jogo muito embolado, não só no segundo colocado, mas também o primeiro não está tão definido assim para o Senado, né? Nessas duas vagas, né? Eu dei uma olhadinha ali, eu vi que o senhor aparecia em empate técnico com o segundo, enfim, tem 5 ou 6 ali que estão nesse bolo. O que é que leva o senhor a crer que o senhor vai chegar lá no Senado no primeiro ou segundo colocado? Ninguém sabe quem vai chegar, a verdade é essa, né? Mas eu ando muito pelo Pará. Na semana passada mesmo estive no sul do Pará e peguei a Transamazônica toda até Itaituba, Santarém, cheguei ontem. Meu sentimento é que as pesquisas estão muito longe da realidade. Primeiro, a gente não sabe quem vem votar. Meu sentimento é que nem a metade da população talvez vá votar. Então, de nada vale a pesquisa. Segundo, que essas cidades onde a gente anda muito no interior não tem pesquisa. Então, essa eleição pode vir de um tudo. O que eu acho é que algumas coisas são indicadores fortes, por exemplo, de mudança, e isso teremos. Essa questão da ficha limpa e ficha suja, isso é preponderante, né? Nós estamos vivendo, me parece, Aline, uma transição entre a política velha e uma nova que vai começar no Brasil. Nós estamos vivendo essa transição. E acho que todas essas vedações que a Justiça Eleitoral fez nesse momento é de um grande aprendizado. Não pode o carro de som na rua, não pode o cartaz no poste, não pode. Quer dizer, que eleição pode, é essa, né? Muito diferente. Mas eu espero que todo esse sofrimento nosso dos últimos 4, 5 anos, terríveis esses anos, onde todos nós fomos atingidos, possa se refletir numa maior conscientização nessa eleição. Se no Brasil nós temos um costume demais de aprender pela dor do que pelo amor, eu acho que essa crise teve um efeito pedagógico interessante, que vai nos colocar para que o eleitor possa, na hora de votar, levar em conta o tanto que a gente sofreu exatamente pela política e que é através da política que o Brasil e o Pará vai achar o seu melhor caminho.
coloco o meu nome exatamente na condição de ex-prefeito de Paragominas, de um exemplo de gestão municipal que deu certo e que é ficha limpa no TCE, no TCM, no TCU, no Ministério Público e principalmente andando no meio do povo de Paragominas. Depois, o que eu tenho andado pelo Estado e na minha atuação como deputado estadual nesses 8 anos, buscando muito resolver os gargalos para ter oportunidade de emprego e renda na agricultura familiar, na indústria, no turismo, nos serviços. É a única alternativa que a gente tem para tirar o nosso povo do grave momento terrível social. Nós temos no Pará... Na agricultura, candidato Sidney, você vai fazer... Você pensa em apresentar algum projeto justamente para essa questão desses gargalos que você se refere? Coisas têm que ser disparadas imediatamente. O título da terra. É impossível. Isso é uma luta antiga aqui na região amazônica, nós precisamos de 500 mil títulos da terra. Então não adianta o ITER para fazer 2 mil títulos no governo, 3 mil. Não adianta. Nós temos que fazer 100 mil títulos cada governo. Emitir o título de terra igual emite a certidão de nascimento de uma criança. Isso tem que ser uma coisa normal, rápida. E pode ser rápida. Essa regularização Outro dia terra... eu entreguei um título de terra em Capitão Poço para um homem de 111 anos de idade que esperava o título da terra dele há 80 anos. Nossa. 27 hectares. Isso é só uma questão de vontade. Sabe, eu fui prefeito, eu sei que é possível também fazer no serviço público as coisas andarem. A outra coisa é simplificar totalmente o licenciamento ambiental, os alvarás. Tem que acabar com essa cultura do papel no Brasil. Isso é uma loucura. Isso nos coloca na rabeira do mundo, sabe? Então o Brasil tem que romper esse ranço de que a burocracia atrapalha a existência do trabalho. Por falar em licenciamento ambiental, a gente já sabe que existem projetos já no Congresso para dispensa de licenciamento ambiental para alguns projetos. Por exemplo, digamos, projetos de mineração aqui na região. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Tem que ser totalmente declaratório, como é o nosso imposto de renda. Eu declaro imposto de renda, se a Receita não entender, me notifica. Se eu não responder, ela me multa. Se eu não pagar, ela me executa. Por que eu não posso fazer o licenciamento ambiental declaratório, emitir na hora e depois fazer o acompanhamento do empreendimento? Mas isso não corre o risco de voltar a ter um nível muito alto de desmatamento, por exemplo? Não, nós não temos esse risco. Só declaratório? Não temos esse risco de desmatamento. Nós temos uma área consolidada de 30 milhões de hectares abertos que precisamos desenvolvê-la. Agora, o que precisa para manter a floresta em pé é desenvolvimento do manejo florestal sustentável. É a única condição que vai garantir a floresta em pé. Mas tem muita incompreensão, se mistura muitas coisas. Tem gente decidindo... O senhor fala da área que já é alterada. Da área que é alterada, isso tinha que ser desburocratizado completamente, entendeu? Agora, o que nós precisamos... Nesse aspecto, seria de responsabilidade dos municípios, é isso? Eu acho que quanto mais municipalização, melhor. Quanto mais, eu fui prefeito, eu municipalizei a saúde, a educação, a assistência social, o trânsito, e os resultados de Paragominas foram os melhores possíveis. Felizmente, outros municípios já estão acompanhando isso também. Portanto, eu acho que a gente tem que inverter a lógica. Por exemplo, na Alemanha, o grande orçamento da Alemanha é a somatória dos orçamentos municipais. O segundo orçamento da Alemanha são dos estados e o menor orçamento da Alemanha é do governo central. No Brasil, é de cabeça para baixo. É o invertido. 60% fica com o governo federal, 25% os estados e 15% apenas para os municípios. Quer dizer, aí ficamos de pires na mão, como se existisse um dinheiro federal. Não existe dinheiro federal, nem estadual, nem municipal. O cidadão, quando compra no mercado, compra serviço, qualquer produto, ele não sabe que ele está pagando de imposto estadual, federal, municipal. Ele quer o serviço. E é onde ele existe? No município. Candidato, o senhor é vice-presidente da Federação das Indústrias, né? Licenciado para o parlamento, para a campanha, né? Durante a tramitação da reforma trabalhista, a FIEP ela pediu ao presidente do Congresso, ao presidente da Câmara de Deputados, o Rodrigo Maia, né, o deputado Rodrigo Maia, para que ele apresentasse uma proposição para acabar com a Justiça do Trabalho. O senhor é a favor disso? Totalmente favorável a acabar com a Justiça do Trabalho. Mas por quê? É uma das coisas mais retrógradas do Brasil. A Justiça do Trabalho, durante o ano inteiro, recupera para os funcionários que reclamam 8 bilhões. E ela custa 21 bilhões para o Brasil. Fecha a Justiça do Trabalho. E os trabalhadores, como é que ficam sem a Justiça do Trabalho? Dá os 8 bi, dá 10 bi para ele, dá 12 bi, dá mais... Quem dá?
O governo gasta 21 para manter a Justiça do Trabalho. Mas não seria o caso de ter um corte de regalias da Justiça do Trabalho? Claro, alguma coisa, eu estou exagerando, falar que ia acabar, é muito exagero, mas na verdade tem que trazer para os níveis internacionais. A justiça no mundo inteiro custa 0,2, 0,3 do PIB. No Brasil custa 1,3, custa 6 vezes mais do que a média mundial, a justiça brasileira. A esfera e a do pública trabalho é muito cara, é pior. né? A do trabalho é pior. A do trabalho custa 21 bi para poder recuperar 8 bi para os funcionários que reclamam. É uma coisa fora da lógica. Agora, eu não sei quanto ganham essas pessoas, quantos estão pendurados na Justiça do Trabalho. Eu sei que a Justiça do Trabalho é um dos piores exemplos em termos de custo-benefício do mundo. Você tem que avaliar qualquer coisa, quanto ela custa e quanto ela vale. Tem coisa que custa muito e vale pouco. Tem coisa que custa pouco e vale muito. Por acaso, a Justiça do Trabalho que você falou custa 21 bilhões para nós brasileiros. E todo o sistema judiciário brasileiro custa 85 bi. O custo do Estado brasileiro está batendo 40% do PIB. Nós não aguentamos mais isso. Tanto que eu fui contra o aumento de impostos, que o governador Jatene, que é o meu governador, que eu sou vice-líder do governo, defendo na Assembleia, mas quando ele propôs, em dezembro de 2016, o aumento do ICMS de 17 para 18, do IPVA de 2,5% para 3,5% do valor do veículo, seria 40% de aumento, e do ITCDM de 4 para 6, eu fui contra, lideramos o bloco, e o governador entendeu e retirou de pauta. 3 estados brasileiros não aumentaram os impostos nos últimos anos. O Pará é um deles. E 24 estados aumentaram as alíquotas. Sabe o que arrecadou a mais aumentando a alíquota? 0. O povo não tem mais onde pagar tanto imposto. Né? Acabou a nossa capacidade. Queria que o senhor aproveitasse esses últimos momentinhos para dizer para o povo do Pará por que votar o senhor para ser o representante no Senado. Eu queria apenas que o eleitor comparasse os candidatos. Pegue a minha gestão de prefeito, que eu fui de Paragominas, pegue os meus 8 anos de deputado estadual, pegue a minha assiduidade, minha presença, meu compromisso enquanto agente político e possa imaginar o que eu serei como senador nos 8 anos, se eleito for. Quero fazer pelo Pará uma representação que possa buscar um pouco do tanto que o governo federal deve para o Pará, e deve muito. Nós temos 250 mil famílias abandonadas pelo INCRA, por todo o estado do Pará. Imagine se essas famílias estivessem produzindo, já teriam liberdade econômica. Dou um exemplo desse e quero também, Aline, fazer aqui em Belém um gabinete que possa atender os municípios. Eu que fui prefeito, sei a distância que tem entre os municípios e o governo de Brasília, dos ministérios. Tem muitos programas nos ministérios para o esporte, para o jovem, para o idoso, e eu quero ser essa ponte entre os municípios e os ministérios em Brasília. No mais, a dedicação de alguém que escolheu ser paraense 38 anos atrás, eu tinha 24 anos quando cheguei no Pará, amo esse estado e acho que o Pará está travado e a gente precisa destravar o Pará, principalmente dessa dependência do governo federal. Quero fazer essa representação, o eleitor é o senhor da razão, pense e possa votar Sidney 400. Candidato Sidney Rosa, muito obrigada pela presença aqui no nosso portal Roma News. Nós estamos fazendo entrevista com os candidatos ao Senado, depois das entrevistas que fizemos com os candidatos ao governo. Teremos outras entrevistas ainda marcadas para a próxima semana em Roma News, conectando você nas eleições de 2018.